Muito bem-vindos, Bruchim Abaim. Queria falar com vocês hoje, Bezat Hashem, um tópico que ele está em constante mudança. Sempre mudando, em mutação. Até aqui, na verdade, é algo muito vago, né? Porque se a gente for pensar, e já vale o pensamento aqui, já entrando de cabeça no assunto, a gente poderia estar falando sobre IA, inteligência artificial, poderia estar falando sobre nós, pessoas, sobre o mundo, relativamente tudo. No século 21, conforme consta no Zohar HaKadosh, Mayanot Hashamayim Niftechu, as portões celestiais da sabedoria, quanto mais vai chegando no final da criação do mundo, que perto do ano 6000, muito mais rápido vai se desenvolver tudo. E a gente vê hoje um desenvolvimento anual que a gente não encontrava em décadas ou um século no passado, literalmente. O mundo está em mudanças, nós estamos em mudança, a tecnologia está em mudança, tudo está se desenvolvendo. E já que a gente está falando de mudanças, o primeiro ponto, queridos, que a gente precisa estar sempre ciente é que quando tem mudanças, nós somos afetados por ela. Não dá para viver na época onde tem passeio de final de semana já quase, para a NASA, para a Lua, melhor dizendo, achando que a gente está na época dos Flintstones. Nós estamos vivendo em outra época. Se o mundo mudou, de alguma forma nós também mudamos. Acompanhe comigo por quê? Porque uma vez que a gente vive no mundo imerso, a gente acaba sendo impactado. Como eu sempre gosto de dizer, alguns mais, outros menos, mas todo mundo foi impactado. Diga-se de passagem, a velocidade que a gente escuta uma mensagem, ou talvez o shiur de agora, vezes 1,25, 1,5, 2, ou daí por diante, coisa que não havia no passado. Por quê? Porque nós mudamos, a gente ficou menos paciente. Então, a velocidade tem que ser mais rápida. Isso mesmo. Nós mudamos. E outros exemplos. Dito essa pequena introdução mega importante, eu queria começar no shiur de hoje por aqui. Rav Yaakov Kamenetsky, Zichron Libracha, Rosh Yeshiva de Torah Vadat, ele fez uma observação, power é pouco, mais do que power. Ele falou o seguinte: a gente sabe que um dos elementos que aparece na Torá Kedoshá são os Kruvim. Kruvim são os anjos. E a gente encontra eles aonde? Em cima do Aron HaKodesh. Havia dentro do Mishkan, ou do Bet HaMikdash, o lugar mais master que tinha era o Kodesh Kodashim. No primeiro Bet HaMikdash havia o Aron HaKodesh. Em cima os Kruvim, que eram dois anjos com asas, em cima do Aron HaKodesh. Esses Kruvim, eles eram chamados de Kruvim. E de onde vem a palavra Kruvim? O Talmud fala no tratado de Sukkah que Ravia, Kruvim é Keravia, mesma palavra, igual uma criança. No dito Sfaradi, Abu Sakana, fofura, pureza, Kedushá, santidade, amor. Muito bom. É algo, na verdade, prazeroso de se ver. Quem não gosta de ver uma criança, é uma maravilha. Por outro lado, no Sefer Bereshit, a gente encontra bem antes, né, no começo da criação do mundo, depois que Adam Rishon fez o pecado da fruta proibida, que era tudo menos maçã, como a gente sempre diz, ele foi mandado embora do Gan, não Gan Eden, porque Gan é um lugar e Eden é outro. Eden ninguém nunca foi. Gan é onde Adam Rishon morou antes de fazer o pecado. Então ele foi mandado embora do Gan, desse jardim, e aí a Torá fala para a gente o seguinte: Vaishkon mikedem le Gan Eden, perto desse lugar, Eta Kruvim, Hashem colocou os Kruvim lá, os mesmos Kruvim, Vetlat acheref amitapechet, com uma espada que ficava circulando na frente deles. Por quê? Dizem Chachamim pra gente, nossos sábios, que é para ninguém entrar mais naquele lugar. Uma vez que Adam Rishon foi expulso, ninguém mais pode entrar lá. Então tinham os Kruvim que ficavam com uma faca, estão até hoje rodando. Se alguém tentar entrar naquele local que a gente não sabe onde é, mas se alguém conseguir chegar lá e daí por diante, então ele está em possibilidade de entrar porque tem essas facas rodando na mão dos Kruvim. Pasuk que consta na Torá Kedoshá.
Se for novidade é porque a gente não conhecia, mas está na Torá. Rashi diz, em nome do Midrash Rabbah, quem são esses kruvim, que estão com uma faca rodando, e se alguém se aproximar ele é cortado pela faca para não entrar no Gan, ou no Éden. Diz Rashi para a gente, Malachei Chabalá, são anjos destruidores. Pergunta Rav Yaakov Kamenetsky, I have a question, minuto. A gente acabou de falar em relação ao Aron HaKodesh que os kruvim são crianças puras que relembram a conexão entre nós e Hashem, o amor entre Hashem e Bnei Israel. Por outro lado, a palavra kruvim figura também em Bereshit como anjos com uma faca para proteger que ninguém entre no Gan Eden. Rashi traz em nome do Midrash Malachei Chabalá, anjos de destruição. Pergunta Rav Yaakov Kamenetsky, é ou um anjo fofo, um anjo querido, um anjo puro, ou um anjo de destruição, um é o oposto do outro? Ele diz algo powerzíssimo, pelo menos. Diz um Yesod Giant. Fala Rav Yaakov Kamenetsky o seguinte, é o mesmo anjo. Como assim é o mesmo anjo? É um anjo de Kedushá, de amor entre Bnei Israel e o povo, em cima do Aron HaKodesh, ou um anjo de destruição na porta do Gan Eden? Diz Rav Yaakov Kamenetsky, é o mesmo anjo. Depende aonde nós colocamos o anjo, conforme isso será o comportamento deles. Pessoal, escutem mais uma vez. Depende onde nós colocamos ele, conforme o local onde ele é colocado, assim ele, o mesmo anjo, se comportará. O anjo que ele é fofo, em cima do Aron HaKodesh, pureza, amor, show de bola, é o mesmo anjo que ele é Malachei Chabalá, anjo destruidor na porta do Gan Eden. Por quê? Porque são locais diferentes, com funções diferentes. Quando a gente coloca alguém nesse local, ele entra com uma função de destruidor, no outro com uma função de pureza, mas os kruvim são os mesmos kruvim. Sim, diz Rav Yaakov Kamenetsky. Daqui, pessoal, a gente aprende algo muito interessante. Eu acho. Eu queria estender o pensamento aqui junto com vocês e desenrolar o shur de hoje, com a ajuda de Hashem. Sempre. Que se a gente estiver falando de filhos, se a gente estiver falando de nós próprios, se a gente estiver falando de alunos, se a gente estiver falando de congregação, you name it, qualquer uma dessas quatro vertentes, filhos, alunos, congregação ou nós próprios. Pessoal, olhem só que forte. A gente acabou de aprender que eles não são assim. Eles foram tratados de tal forma e se transformaram em assim. Por que eu falei que isso é fortíssimo, pessoal? Porque se a gente pegar fulano, qualquer nome aleatório, Reuven, e a gente vê um produto, entre aspas, final, X, Y, Z, o produto final dessa pessoa, bom, ótimo ou melhor ainda, ao contrário, na verdade, não necessariamente ele ou ela tinham que terminar assim. Foi uma consequência de um trato. Olhem que forte, pessoal. Muitas vezes, para que a gente possa aprender e não julgar ninguém, muitas vezes, disse Rav Yaakov Kamenetsky, os kruvim, eles viraram isso porque foram colocados naquele ambiente ou tratados de tal forma. Então, se aquela pessoa, a gente estende o pensamento agora, virou assim, talvez se ela fosse tratada, talvez não com certeza, se fosse tratada de forma diferente, ela seria diferente. Por isso que isso é power, porque nós temos o controle remoto, o manejo nas nossas mãos, dentro de um espectro grande, não total, porque Hashem comanda tudo no mundo, óbvio, né? Mas um espectro muito grande de onde nos posicionar e onde levarmos a nossa congregação, os nossos filhos, a nossa família ou a nós próprios. Fortíssimo. O que eu gostaria de falar para vocês agora, e continuando esse pensamento, na verdade é baseado no que os grandes rabanim, que a gente tem o prêmio, eu falo com um sorriso de uma orelha a outra, de ter Baruch Hashem por sermos Yehudim, pessoas que a gente tem rabanim gigantes que a gente pode aprender deles, é um prêmio
Mas gosto de unir isso com os últimos 28 anos que, Baruch Hashem, eu estou na escola, em escolas, tratando com jovens e aprendendo sempre, adoro aprender um pouquinho de experiência que a gente tem. É o seguinte, quando se fala de novo, filhos, família, congregação ou nós próprios, o primeiro ponto é, que a gente acabou de aprender, trate eles ou elas de tal forma e eles serão assim ou perto disso. Foi o primeiro ponto que a gente acabou de aprender, que muitas vezes não depende dele, mas depende do meu trato com ele ou com ela ou comigo mesmo. A gente acabou de aprender. O segundo ponto que eu queria falar para vocês é o seguinte. Sempre tive uma pergunta e com presente de Hashem achei a resposta. Noach sai da Tevá, depois de ter passado pelo dilúvio, ele sai da Tevá, ele, a família dele, os animais, e de repente a Torá conta pra gente que Noach bebeu vinho de forma assim, a mais, abusiva, aparentemente, ele acabou se comportando de forma muito, muito indelicada, conforme a Torá conta, quem quiser dar uma olhadinha lá, e ele e as filhas teve um comportamento assim bem não legal, muito indelicado. E na verdade sempre tinha uma pergunta, tá certo que Chachamim contou pra gente que Noach acabou bebendo, etc e tal, mas a gente está falando aqui Noach ish tzadik, Noach que era um homem tzadik. Como que é possível que um homem desse saia, a primeira coisa que ele faz é ele ficar bêbado? É um pouco estranho, difícil de compreender isso. Que naquela época ainda não tinha open bar, ou já tinha, era um bar mitzvah que ele foi, onde ele foi, né? Então, como que Noach ficou bêbado? O que aconteceu, pessoal? Noach ish tzadik, isso é coisa de gente vulgar ficar bêbado, coisa de beber, coisa de gente vulgar ficar assim, low life. Diz o Sfat Emet, o segundo Rebbe de Ger, algo gigante. O seguinte, Noach, na verdade, quando ele saiu da arca, ele bebeu, mas não bebeu muito para ficar bêbado. Peraí, a Torá conta pra gente que ele ficou bêbado, correto. Diz o Sfat Emet algo gigante, diz o seguinte, Adam Arishon era um homem, Noach era um homem parecido com Adam Arishon de alguma forma, pós-Mabul, pós-dilúvio, que é o momento que a gente está contando sobre, terminou o dilúvio, teve algumas mudanças. Por exemplo, o homem, agora daqui para frente, vai viver menos tempo, o mundo mudou, e daí por diante. Diz o Sfat Emet, uma das mudanças que teve é a natureza do homem. O homem até então, quando bebia, por exemplo, vamos imaginar um exemplo, 2 copos de vinho, 3 copos de vinho, ele saía sóbrio, porque não afetava ele, era uma natureza de uma forma. Pós-dilúvio, ele bebia meio copo de vinho, ele já ficava matzometza, mais ou menos. Então, Noach, meus queridos, não estava ciente dessa mudança. Ele bebeu o que ele já bebia antes, não foi para ficar bêbado. E acabou sendo impactado e ficou bêbado. Por quê? Porque diz os Sfat Emet, a natureza da geração mudou pós-dilúvio. E Noach acabou se comportando como antes do dilúvio, apesar de estar vivendo depois, por isso que ele ficou bêbado. Então isso responde a pergunta, como que Noach ficou bêbado? Ele acabou bebendo igual, mas a natureza humana mudou pós-dilúvio. O corpo mudou e os remédios, por exemplo, que funcionavam antes do dilúvio não funcionam mais, como a gente encontra na Gemara alguns tratamentos de ervas em muitas Gemarot. E muitas vezes o Maharsha, outros comentaristas falam que os remédios, ou Tosfot também, os remédios que funcionavam naquela época, se a gente fizer hoje não vai funcionar. Por quê? Não porque a Torá, Deus me livre, não é verdadeira, mas porque nós mudamos fisicamente. Diz o Sfat Emet, aproveitando que o corpo do homem mudou, diz ele algo muito importante. Ele fala, igual que o corpo do homem mudou, assim também o íntimo, o intelectual, o emocional do homem também mudou. E hoje, na nossa geração, diz ele, que as pessoas antigamente recebiam ordens e funcionavam bem com ordens e com ditadura e com ser pessoas severas coordenando o mundo. Mas, diz o Sfat Emet, igual que em Noach o corpo mudou, hoje a constituição da pessoa, que a gente está falando em mudanças, mudou. E o que funcionava antes, hoje não funciona mais. Endurecer resolvia no passado, hoje não funciona. Quando eu digo hoje, estou repetindo as palavras do Sfat Emet. O Sfat Emet, mais uma vez, o segundo Rebbe da dinastia de Ger, faleceu em 1905. Se ele tivesse
na nossa geração, 100, 100 e poucos anos depois, que é hoje, pessoal, o que ele já diria, quanto que já mudou. Nas palavras do Pele Yoetz, famoso livro de Mussar, diz ele o seguinte: Hine, que arotze leasher et ha'am, uma pessoa que quer endireitar o povo. De novo, o povo pode ser família, pode ser filhos, pode ser congregação, depende do posto da pessoa, e pode ser nós próprios. Arotze leasher et ha'am, a gente que quer melhorar e todo mundo quer melhorar. Pula algumas palavras. Loik feotam, não dá para forçar as pessoas. Ela bedvarim tovim, só tem uma forma que funciona hoje, diz o Pele Yoetz, com palavras boas. Rakim, delicadas. Tukim, doces, estou traduzindo. Kule hai veulai, diz ele, fazendo isso, maybe, talvez, quem vive no século 21 está fácil entender isso. E talvez a Shomeia Ishma, talvez aí sim, Bezrat Hashem, com muita tefilá e sempre ajuda de Hashem, a pessoa que a gente está querendo ajudar vai escutar. Veikabel Dvarav, vai escutar o que a gente tem a dizer. Diz o Pele Yoetz, se a gente for doce, delicado com a pessoa, com palavras doces, Kuleai veulai, estou nem traduzindo, maybe, aí se Deus quiser ainda, Yaret, tomara, diz ele, que a Shomei Ishma Veikabel Dvarav, que a pessoa que a gente está querendo falar com e mudar o comportamento dela, talvez vai escutar. Pele Yoetz faleceu em 1828. Pessoal, se tivesse 2025, o que ele diria pra gente? 2026, 2027, o que ele diria pra gente? Naquela época já não dá mais para ser durão. Hoje, no question. Um dos grandes homens do mundo da Torá hoje em dia, que esteve no Brasil, algumas vezes recentemente, Rav Shlomo Zafran Shlita, ele contou que no Ketab, antigamente, Ketab é aquela escola onde ensinava a Torá antigamente, não muito antigamente não, uma, 2 gerações atrás, quando tinha um aluno que se comportava mal, falando poucas décadas atrás, pessoal, quando tinha um aluno que comportava mal, ele ia para um vale, que tinha perto da escola, um vale, um lugar assim, um pouquinho, um declive, a criança entrava naquele declive, todos os outros meninos ficavam em volta do declive e falavam um passuco de Megilat Echá, um passuco não muito agradável para a criança, e funcionava bem, porque a criança endireitava, escutava e falava, uau, não quero ser envergonhado de novo, e ela saía do buraco, falava, nunca mais vou fazer isso para não passar por essa situação de novo, ela se endireitava. Isso funcionava, mas como eu disse, funcionava, past tense, passado. Hoje, pessoal, isso é literalmente no mundo crime e judaicamente também. E a gente sabe emocionalmente também. Porque o que funcionava antes não deve ser usado hoje. Por quê? Porque se nós mudamos o quote-unquote remédio que era usado antes, quando é usado hoje, ele se torna um crime e não mais benéfico. Seria igual alguém chegar e falar, olha, a gente foi para a guerra e a gente perdeu, foi uma tragédia a guerra. Pergunta para ele, mas o que aconteceu? Como assim que aconteceu? A gente foi lá com o estilingue e não deu certo. Habibi, o fato que o estilingue foi usado há 100 anos atrás para a guerra, uma espingarda, funcionou, hoje não funciona mais, nem na Mahané não dá mais para usar isso. Óbvio que isso a gente entende. Quando se fala de approach, de hinur, de educação, é a mesma coisa, pessoal. Funcionava, sim. Hoje não funciona, por isso que tem passado e presente. Tratar eles assim é crime. Quem falou isso pra gente? O mundo, a gente vê, mas a gente quer mais do que o mundo. A gente quer um Talmid Chacham falando isso pra gente. Pra gente o mundo só não serve. Ravoube, Zichron Libracha, o Mashgiach da geração passada, famoso, ele se juntou, episódio famoso, juntou muitas pessoas, homens que estão vivos, Baruch Hashem, na nossa geração. Escutei isso mais uma vez do Rav Shlomo Zafrani também, quando veio visitar a escola Beit Yaakov e dar uma palestra para os nossos morim, a gente teve o privilégio. Ele falou, eu me lembro até hoje, quando o Rav Wolbe, ele estava presente, juntou muitos dos educadores e pessoas daquela que cuidavam da geração e cuidam da geração, que vivam 120 anos, falou, é proibido daqui para frente um pai
ou um Rav bater no seu filho ou no seu aluno consecutivamente. Por quê? Porque o mundo mudou. Porque já que nós mudamos, o mundo também mudou. A gente vê também que as yeshivot mudaram, né? Não dá para falar que a gente é a mesma coisa, pessoal. Nós mudamos, como a gente provou, de passagens e momentos diferentes. Sabem que eu gosto muito em Elul, a gente sabe que tem o famoso Rav Israel Misalant, todo mundo costuma dizer que os peixes em Salant, na cidade de Salant, os peixes eles estremeciam quando eles escutavam a palavra Elul, que o mês de Elul, o mês que precede Rosh Hashanah, chegou. De medo, até os peixes eles tremiam. Hoje, quando a gente conta isso para alguém, alguma criança, algum aluno, a gente quer impactar a pessoa, o efeito de 0 a 10 talvez seja 0, ou menos 1. Impacto 0. Como assim? Quem disse isso foi Rav Moshe Feinstein, não fui eu. Por quê? Porque, na verdade, hoje o mundo não funciona mais com medo. O peixe ficou com medo no aquário, muito legal, talvez um patrocínio Pixar, para a nossa geração não diz mais nada. Por quê? Porque a nossa geração é a geração do approach positivo. O approach do medo, do terror, da cara sisuda, já não funciona mais. E pessoal, com essa, a gente, Bezrat Hashem, pro lado positivo, a gente vai quebrar a banca. Pessoal, quando eu vi isso, eu não acreditei. Eu falei, uau, não pode ser verdade. Tem uma Gemara, que todo mundo conhece provavelmente, no Tratado de Sanhedrin, na página Tzadik Dalet Amud Aleph, 94a. Hiskiau Amelech foi um rei, o rei Hiskiau, foi um rei sucesso total. Total. Por que sucesso total? Porque a Gemara conta pra gente que verificaram de um canto ao outro, do espectro onde moravam Yehudim, e homens, mulheres, crianças, e não encontraram nenhum homem, nenhuma mulher, nenhuma criança que não era expert, claro, nas leis complicadas até de pureza e impureza. São leis complicadas. Mesmo essas leis, homens, mulheres e crianças, todos eles estavam imersos e experts nessas leis. Ou seja, Hiskiau Amelech fez um trabalho maravilhoso, onde toda a nação era uma nação de Talmidei Chachamim, algo maravilhoso, sonho de consumo de qualquer comunidade. Qual foi o filho de Hiskiau? Menashe. Menashe, filho de Hiskiau, colocou a Avodah Zará, idolatria no Echal. E a pergunta é como? Se um homem e um pai que conseguiu fazer um overturn na geração toda, pessoal, talvez a geração mais gloriosa de Torá que houve na história do judaica. Homens, mulheres e crianças, diz o Talmud, tchik-tchak, leis até de pureza e impureza. O filho dele colocou a Avodah Zará, idolatria no Echal, coisa que para Yehudim ou não Yehudim é uma vera gravíssima. Como é possível? Diz o grande homem de Shivadimir, Rav Chaim Shmulevitz, o seguinte, leia a Gemara de volta. Como que Hiskiau Amelech fez homens, mulheres e crianças saber leis de Tumá e Tahará? Diz o Talmud, mais uma vez, em Masechet Sanhedrin, no Tratado de Sanhedrin, Naatz Cherev, ele colocou uma espada na porta do Bet HaMidrash e disse, olha, quem não souber as leis, pacht, vai levar na cabeça. Rav Chaim Shmulevitz, Chinuch, educação, não é aqui na minha frente. Chinuch é quando eles não estiverem na nossa frente. Chinuch não é quando meus alunos, meus filhos, minha congregação está na minha frente. Isso não é Chinuch, isso é medo, isso é temor. Chinuch é quando está no Bom Retiro, na 25 de março, na China, em casa. Aí sim é Chinuch. Fora da escola, fora do bairro judaico, aí que sim que é Chinuch. A gente vê o que sobrou do Chinuch, da educação de verdade, quando não tem, entre aspas, ninguém, óbvio, Hashem, olhando. Por conseguinte, diz Rav Chaim Shmulevitz, voltando, que crianças educadas com amor funciona para quando estão longe. Crianças com temor funciona, mas só quando o papai ou a mamãe ou o Rav está olhando.
Diz Rav Chaim Shmulevitz que aconteceu o Hizkiyahu Amelech Natzcherev, ele colocou uma espada na frente do Bet HaMidrash, funcionou, homens, mulheres e crianças, todo mundo com medo. Uma geração depois já, filho dele, que já não viu a espada, já foi longe. Aí o Hinuch é zero. Por isso que diz ele, eu teria medo de falar isso, mas estou repetindo o que o Rav Chaim Shmulevitz falou. Rav Chaim Shmulevitz com todo o mérito para Hizkiyahu, mas nesse ponto teve, parece que algum resquício de algum erro, que o que é pessoal? O filho dele colocou a Vodazara idolatria no Echad, a Torá conta isso para a gente aprender desses grandes homens, porque com a espada não se educa. Hinuch de verdade é para a vida. Hinuch é de verdade quando as pessoas não estão perto da gente. Vale essas palavras fazerem um eco no nosso ouvido, pessoal. Como a gente sabe se a gente acertou no Hinuch, de novo, sempre com a ajuda de Hashem, que é 90%, a gente só faz no máximo 10%, mas como que a gente sabe que os nossos 10% estão indo direito? É quando não estão na nossa frente e como eles se comportam. Essa semana eu tive o privilégio eu adoro aprender, sedento por aprender. Essa semana tive o privilégio de ir conhecer um novo empreendimento da cidade. Tem um novo hospital Einstein somente para saúde mental, aqui perto, em Pinheiros, algo em São Paulo. Incrível, 1, 2, 3 andares, um lugar bonito, organizado. E comecei a andar com as pessoas lá, que fui com mais alguém lá que chamou a gente, e a gente acabou sendo muito bem atendido para mostrar para a gente como funciona, e eu gosto de aprender, queria ver o que tem lá dentro, como funciona. E pessoal, foi algo espetacular, assim, os profissionais, a instalação, que não é propaganda, mas eu fiquei de verdade aqui impressionado. E eu fiz uma pergunta para o médico-chefe, para aquela outra médica que estavam nos acompanhando. Eu falei, eu posso fazer uma perguntinha que não está no programa? Ele falou, claro. Falei, olha, antigamente não tinha isso. O fato é que estão inaugurando agora. Até agora não existia um hospital para a saúde mental. E há 20 anos, então, isso era como se fosse, me permitam, um palavrão. O que fez mudar? Manishtaná, que hoje tem, antigamente não tinha. Eles disseram o seguinte para mim. Antigamente, a gente não tinha a curadoria que a gente tem, com a tecnologia, com o desenvolvimento da medicina. Pessoas que antes eram chamadas de louca, estou repetindo as palavras que eles me falaram, né? Assim, que não faziam parte direito da sociedade, hoje conseguem estar vivendo de forma funcional no mundo. Mas tem mais um ingrediente. E eu falei, é só isso? Eles falaram, não. Hoje as pessoas mudaram. Antigamente as pessoas eram mais capazes, mais duras, mais robustas, talvez essa é a palavra certa. Hoje nós somos mais frágeis. Nós mudamos. Tratar um carro de hoje como um carro de antigamente não vai dar certo, porque os carros de antigamente eles eram robustos. Hoje os nossos carros, muitos têm partes externas do carro feitas de plástico. Não é mais o mesmo carro, o mundo mudou. Sabe que quando a gente vai para o aeroporto, sempre me lembro desse tag, a gente vai para o aeroporto e tem uma mala, não sei se ainda hoje em dia tem, mas quando eu era pequeno eu lembro que tinha, a gente carregava alguma coisa que era mais frágil, então colocava um adesivo lá e escrevia o handle with care, carregue com cuidado. Né? Care, na verdade, talvez em inglês também seja carinho. Eu sempre que vejo uma pessoa na nossa geração, e não é difícil falar isso, é normal. Nós, para nós mesmos e para os outros, a gente tem que colocar um tag na nossa cabeça e na cabeça dos outros quando a gente olha com carinho, handle with care, porque as pessoas são mais frágeis. Por isso que hoje a gente precisa de um hospital de saúde mental que não precisava antigamente. Entender que conforme aonde a gente coloca a criança, viu o primeiro ponto que a gente falou, conforme a gente trata ela, assim ela vai ser também naquele caminho. 2, nós mudamos o trato que era feito antes, não funciona mais para hoje em dia. Pessoal, qual então é a função de um pai, de um Rav, de uma escola, de algum mentor, o que for que a gente faça? Eu acho que a nossa função é sermos hoje em dia malachim, anjos. Como assim? Anjos? É um privilégio, sim. Talvez se a gente trabalhar muito, a gente vai virar um anjo, né? Mas como que alguém faz para... O que a Hashem espera da gente? De verdade, que a Hashem espera que nós sejamos anjos. Explico com o maior prazer do mundo.
É incrível como tudo consta na Torá. Como falei para vocês muitas vezes, ainda mais na Parashá muitas vezes de Bereshit, que é a primeira Parashá da Torá. Hashem chega para criar o mundo, e Hashem fala, olha, hoje, 7 dias da criação, cada dia tinha uma novidade no pedaço. A novidade do dia de hoje, diz Kadosh Baruch Hu, é a vegetação. Até agora não tinham plantas, não tinham árvores, não tinham arbustos e plantas frutíferas, e o mundo maravilhoso que nós temos hoje em dia que a gente vê. Então, Hashem chega num belo dia e fala, hoje, nos 7 dias da criação, vou criar as plantas, os arbustos e as árvores. E essas plantas precisam crescer, e porque crescendo, a gente tem frutas e tudo do bom e do melhor. Diz o Midrash, o que faz as plantas crescerem? O que faz fora a chuva? O que faz o mundo da vegetação se desenvolver, que sem ele a gente não vive? Diz o Midrash, Rashi traz isso, não tem nem sequer uma grama, qualquer grama que for, ou planta, ou árvore, que não tem o seu próprio mazal, seu signo, vamos dizer assim, no baraquia, no céu, shemakeoto, que bate nele, veomer loga dele, fala para ele, cresce. Ou seja, se o malach, se o anjo celestial, diz Rashi, nome do Midrash, não sou eu, se o anjo celestial não der um tapinha na árvore para ela crescer, para aquela maçã ficar maravilhosa, para aquele morango crescer, para aquele alface crescer, para aquele you name it crescer, nada da vegetação cresce. Sem o malach, sem o anjo, nada feito, assim diz Rashi. Todo bom pai, todo bom professor, todo bom rav tem a mesma função, ser um malach, fazer nossos filhos, nossa congregação, nossos alunos ou nós próprios esquecermos. O que o malach faz? Muito mais uma pessoa que não tem o anjo lá em cima, quer dizer, todo mundo se entende, diz Rashi, ele bate nele e fala para ele crescer. A palavra bater, como a gente falou anteriormente, não se refere mais à nossa geração, a bater, já faz algumas décadas. Como a gente sabe disso, o Navi Zechariah fala para a gente, pessoal, no Perek Yud Aleph, Pasuk Zain 11,7, diz o seguinte, Vaikach li shene maklot, eu vou pegar 2 bastões, Lechad karati noam, um deles eu vou chamar de tranquilo, velechad karati havalim, no outro eu vou chamar de paulada. Ou seja, tem 2 tipos de approach. Antigamente era a paulada que funcionava. Hoje nós mudamos. Hevel noam é o approach do bastão gentil, dócil, incentivador, que é o único que funciona hoje em dia. O nosso job, igual nenhuma planta cresce sem alguém que toca ela para crescer, pessoal, o job de qualquer educador. Qualquer educador, e quando eu falo educador, mais uma vez é pai, é pessoa física, é rava, é qualquer coisa, pessoal. Nós precisamos fazer os outros crescerem. A única forma hoje é com elogio, com tapinha, com carinhoso, com push para frente. Isso é o que o malach fazia. Nós temos que sermos malachim, essa é a nossa função, anjos. Porque, pessoal, acompanhem comigo, todo mundo na vida quer ser um sucesso. Eu repito, maiusculamente todo mundo, não tem ninguém que quer ser um fracasso. Ninguém quer ser um loser na vida, na classe, no trabalho, na sinagoga e nem em casa. Ninguém quer ser loser, todo mundo quer ser o show. Quantos likes você tem? Quantas curtidas você tem? Todo mundo quer ser curtido, quer ter likes. É a natureza do homem. Nós precisamos dar o push para que ele ou ela ou nós próprios nos desenvolvamos. Estava em Israel faz 1 ou 2 semanas atrás e, como eu gosto muito de aprender, eu tirei um período para estudar um pouquinho. Um dos dias que eu fui lá para uma alegria, para uma simcha, eu tirei um dia para estudar. Fui para Bnei Brak, uma das cidades, 1 hora de Jerusalém. No caso tinha muito trânsito, 1h50 demorou. Eu fui para um heider de um Stolin, Karliner Stolin. Conheci um Rav, um homem muito querido para mim, que ficou desde então, o Rav Gombo. E um homem com muita experiência, e sentei 2 horas com ele, aprendi muito e visitei o heider e de repente
Uma das interações que ele estava tendo com as crianças, lá tem um tipo de gogos, né, que a gente fala em português, um tipo de bola de gude que está na moda e as crianças gostam muito. E as crianças decoram Mishnayot, etc e tal, para ganhar mais um, para brincar com os amigos no recreio. E é a febre do momento, vamos falar assim em português, daquele bairro, daquela cidade de Bnei Brak, daquela escola. Então, ele fez uma pergunta para mim e falou, olha, as crianças, ele fala metim alzeris, em português a gente fala, as pessoas morrem por isso, mas não é morrem no bom sentido, elas dão tudo para ganhar mais um desses negocinhos aí, dessas bolas de gude. E uma vez eu perguntei para eles, disse esse Rav Gombo para mim, me ensinando, falou, olha, o que eles preferiam? Ser o destaque da classe, ou os destaques da classe, ou ganhar mais 50 dessas bolinhas. Ele perguntou para alguns meninos, pessoal, e quebrou a banca. Todos os meninos, apesar de adorarem essas bolas de gude, falam o seguinte, muito mais ser o destaque da classe, muito mais ser o top parade da classe. Por quê? Porque todo mundo quer ser um giant, todo mundo quer se suceder. O nosso job é pegar o ponto master que eles têm e transformar isso num giant. Igual que não tem uma erva, uma planta, um arbusto que não cresce se um malach não chegar e fazer ele crescer, o nosso job é fazer eles ou nós próprios crescermos. Alguém já escutou falar em Lev Davidovich Bronstein? Nome bastante judaico. Aparentemente um ashkenazi. Lev Davidovich Bronstein. Eu costumava dizer procurem no Google, Rav Google, mas eu diria procurem no Rav Chat, talvez. Já ouviram falar nele? 1900, mais uma dica, pronto. Mais uma dica, Rússia. Ninguém nunca ouviu falar, né? Revolução da Rússia, ajudou um pouco, talvez. Enquanto estão procurando aí. Leon Trotsky, já ouviram falar? É a mesma pessoa. Lev Davidovich Bronstein foi colocado com os Malachi Habalá, virou Leon Trotsky. Talvez, se tivesse sido colocado com os Kruvim lá em cima do Aron HaKodesh, se tivesse se mantido como Lev Davidovich Bronstein. É isso que eu disse que é power. A conduta que a gente tem com eles, ou o linguajar com nós mesmos, nos leva a ser X, Y ou Z. A mesma pessoa foi Lev Davidovich Bronstein, que depois chamaram ele de Leon Trotsky. Pessoal, acompanha essa história que quando eu vi eu quase caí da cadeira. Verdadeira. Numa das escolas havia um aluno muito agitado. Hoje não é fora do vocabulário falar que o aluno é agitado. Quem não é agitado hoje está fora do vocabulário, talvez. Hoje está na moda ser agitado. Mas um aluno muito agitado, pessoal, história verdadeira. Mais do que a gente já imaginou, mais do que a gente já viu. É isso mesmo, mais, pode ter certeza. Ano de 1900, um dia, o Rebbe dele, o professor dele, estava estudando com esse aluno. De repente ele começa a estudar com o aluno, no jardim, e ele vê o aluno em cima da árvore, literalmente. Pessoal, o que nós teríamos feito nesse caso? Desce daqui, você não tem respeito com o Rav, com o Moré, com a professora, com o professor, vou ligar para os teus pais. Tem que ter estrutura, cavô da Torá. O Rebbe, que era parece, não sei o nome dele, mas parece que era um homem muito perspicaz, procurei o nome, mas não achei. Ele subiu na árvore para ensinar o aluno em cima da árvore, porque ele viu que o aluno era agitado e o aluno ia funcionar melhor em cima da árvore do que embaixo. Esse jovem Yosef, mais conhecido como Yosef Rosen, que depois virou Rav Yosef Rosen, que é mais conhecido no mundo de qualquer yeshiva como Rogachover Gaon, ou pelos seus livros Tzafnat Paneach. Esse homem só virou o gigante que virou, um homem que a gente vê a foto dele, um homem elétrico, um homem agitado, cabelo para cima, um homem agitadíssimo, um Talmid Chacham, no nível, não pode se comparar, mas talvez algo no nível de Rabbi Akiva Eger.
Se o professor dele tivesse falado para ele, volta aqui, senta aqui na cadeira, senta aqui embaixo, não ia rolar. Quando a gente abre o Tzofnat Paneach, a obra do Rogachover Gaon, mais uma vez, pessoal, desse gigante, desse gênio, literalmente, a gente vê a forma que ele escreve, tudo muito conciso, abreviações, imaginando que quem está lendo já sabe tudo, porque era um homem muito rápido. O professor soube lidar com ele conforme o que ele era, não que ele gostaria que ele fosse, não que o mundo espera que seja, não que entra nos moldes. Isso é Hinur. As pessoas mudaram, o mundo mudou. Eu sei lidar com ele conforme ele é, não que eu gostaria que ele fosse. Talvez ele poderia ter sido Trotsky. Ele foi Leavdil, Elef Alofei Avdalot, sem comparação. Rav Yosef Rosen Rogachover Gaon. O professor dele soube lidar com ele com o que ele era, não com o que o modus operandi do mundo imaginava que ele fosse. Inclusive, em algumas, falei para vocês que estava em Israel, e minha esposa estava comigo, ela me contou que em algumas universidades em Israel hoje tem a última fileira para a turma do fundão, entre aspas, mesas muito altas. Por quê? Porque o mundo hoje é mais ansioso, é menos paciente, tem que ser tudo rápido, em 1 minuto tem que ter um shiur, uma lahá, uma segulá para parnassá, e aprender, em 1 minuto tem que terminar um shiur. A gente é menos paciente. Mas, pessoal, parte do mundo, faz parte, tem que saber lidar com isso mesmo, faz parte. Nós somos assim. Mas olhem que interessante, pessoal. Em cima, queridos, na última fileira dessa faculdade em Israel, tem mesas mais altas. Por quê? Para quem não consegue sentar, fica de pé lá em cima e pode andar de um lado para o outro, sem atrapalhar a aula e sem perder a chance de ser um aluno brilhante. É saber lidar com o aluno conforme ele é, não que eu gostaria que ele fosse. Isso é Hinur de verdade. E a gente termina com essa história, pessoal. Uma criança, um jovem, uma criança, na Yeshiva Etz Chaim, em Yerushalayim, renovada em Yeshiva, no século anterior, e uma vez foi na hora do almoço e distribuíram uns pudim de chocolate de sobremesa. Pudim de chocolate seria como ouro hoje em dia. Não tinha pudim de chocolate quase que nunca, e quando tem era muito mais do que sushi hoje em dia. Então aquele aluno estava lá, ele viu o pudim, ele pegou mais um, ele falou para o cozinheiro, posso pegar mais um? O cozinheiro pegou a colher, colocou mais um pouco no copinho dele, ele comeu, ele queria uma terceira leva, foi pedir de novo mais uma repetição, nessa vez o cozinheiro falou não. Ele estava com tanta vontade, mas tanta vontade que ele chegou mais perto, foi pegar um pouco, o cozinheiro falou não, nesse vai e vem, esbarrou na panela, a panela caiu e caiu todo o pudim de chocolate no chão. Foi todo um fuzuê, todo mundo ficou sem comer pudim de chocolate por causa dele, e ele ficou envergonhadíssimo, sabia que pisou na bola feio. O pessoal da Yeshiva, Etz Chaim mais uma vez, falou, olha, por favor, amanhã de manhã, quando você vier para a escola, vai falar com o Mashgiach da Yeshiva. Mashgiach da Yeshiva, sem desmerecer o homem que trabalha na cozinha, a mulher que trabalha na cozinha, mas o título de Mashgiach é o homem, o mentor espiritual da Yeshiva, assim se fala Mashgiach das Yeshivot. Então falaram para esse jovem, vai falar com o Mashgiach da Yeshiva. O Mashgiach da Yeshiva, em 1900, como a gente mencionou, Etz Chaim era nada mais, nada menos do que o famoso Tzadik de Yerushalayim, e Tzadik de verdade, Talmid Chacham, Rav Aryeh Levin. O menino ficou a noite inteira pensando que já ia falar com o Rav Aryeh Levin no dia seguinte, quase não conseguiu dormir. Rav Aryeh Levin viu quando ele chegou de manhã que ele ficou sem dormir, ficou todo encabulado. Rav Aryeh Levin falou para ele o seguinte, olha, é verdade o que aconteceu ontem no refeitório? O menino falou, baixou a cabeça e falou para Rav Aryeh Levin, sim, Rav, eu tentei pegar uma terceira, estava muito afoito, acabei esbarrando na panela, caiu tudo e foi uma bagunça. Rav Aryeh Levin falou para ele, percebeu que ele já passou a noite assustado e já aprendeu a lição. Rav Aryeh Levin falou para ele, olha, eu percebi de todo esse episódio que você gosta muito de pudim de chocolate. E o menino levantou a cara com um sorriso e falou, Rav, eu sei que eu errei, eu não devia ter feito isso, mas eu gosto muito de pudim de chocolate. Rav Aryeh Levin abre a gaveta dele e fala, olha, eu trouxe um pudim de chocolate hoje para você poder comer aqui, uma vez que você já aprendeu a sua lição.
O jovem não conseguiu escutar e falou, como? Se ele, olha, está aqui um pudim de chocolate, uma colher, bom proveito, eu trouxe porque eu vi que você gosta tanto e você já aprendeu a lição, não tenho mais nada para te falar. Eu queria te agradar com um pudim de chocolate. Esse menino, pessoal, e com isso a gente termina, esse Avraham, quando viu isso, Avraham Baharan, quando viu isso, falou, olha, se isso é ser um Talmid Chacham na Yeshiva de Etz Chaim, eu quero, quando eu crescer, virar um educador. Esse menino, depois vocês procurem, estudou em Mir, estudou em outras yeshivot e virou um homem, faleceu em 1995 no mundo das yeshivot, um educador. Por quê? Porque alguém soube me entender, alguém viu que eu já aprendi a lição, não precisava mais de bronca, precisava da forma do approach do século 21, porque a nossa função é sermos malachim. Malach é aquele que faz o outro crescer. Como? Da forma que a pessoa precisa, da forma que o século 21 precisa. Nossa função é sermos malachim, fazermos os outros e a nós mesmos crescer. Semana show para cada um de nós. Não deixe de nos acompanhar pelo aplicativo Caraguila, no Spotify ou no YouTube. Quem aprende, cresce e vive cada dia melhor.